nós vamos orar, tá? Bem? Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero bendizer a Ti, louvar e Te exaltar, meu Deus, pela graça dessa noite. Aliás, pela jornada desse dia, meu Deus, onde a Tua destra fiel nos guardou, nos livrou todo mal, pois Tu és o nosso bom pastor. E até aqui, meu Senhor, o Senhor tem sido conosco, e eu quero Te agradecer por essa igreja presente, por esses irmãos, meu Deus, que têm compromisso, primeiramente contigo, com a Tua obra, meu Deus, com certeza, e isso faz toda a diferença. E o segundo compromisso, meu Deus, é com os irmãos, é com essa comunhão dos santos, que é tão bom e agradável, meu Deus, porque esse é o nosso estilo de vida. O Senhor nos tirou do mundo, e agora, Pai, nós somos entronizados no meio do Teu povo, meu Senhor Deus, para poder juntos fazermos a diferença, e é por isso que nós estamos aqui essa noite. Meu amigo Espírito Santo, bem sabes que eu preciso de Ti, nós precisamos do Senhor. Se sempre vem ministrar os nossos corações, conforme seja a Tua vontade, derramando sobre este lugar uma unção de capacitação, para que sejamos verdadeiramente eficazes naquilo que nós vamos fazer na hora de evangelização. Nós oramos a Ti e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Atos, capítulo 1, né? Nós vamos ver agora hoje, aliás, nós vimos um pouco do capítulo 2, tá? Mas sempre é bom fazer uma revisãozinha, né? Tá? Como a gente tenha aprendido, né? Nós aprendemos, amados, tá? Que quem escreveu Atos foi... Lúcio? Foi? Lucas, tá certo, né? E ele estava falando com quem ele direcionou a quem essa carta, hein? Quem? Teovaldo? Teófilo, Teófilo, é porque eu meus ouvidos estão ruins essa noite, é só hoje, tá? Então, para Teófilo, né? Então, assim, amados, para os estudiosos, quem foi Teófilo, tá? Acredite-se que Teófilo era um cidadão romano que se converteu ao judaísmo, tá? E aí, amados, Lucas direciona essa carta para ele de uma forma para poder motivar o irmão, para poder realmente se firmar cada vez mais na fé. Interessante, né, amados? Lucas pega um apanhado desse, essa riqueza que nós temos hoje para a igreja, e ele direcionou um irmão. Será que foi por acaso? Né? Por isso que diz, amados, que as escrituras foram inspiradas por Deus. Tudo aquilo que foi colocado aqui, amados, com certeza, nada é por acaso. Toda ela tem um propósito. E o livro de Atos, esse é como tem mesmo um propósito, né? Então, graças a Deus, tá? Por Lucas, que conheceu aí esse irmão Teófilo, e aí direcionou essa carta para ele. Ele guardou essa carta e nós temos hoje até aqui. Né? Amém? Legal, né? E ele começa que ele escreveu tudo o que Jesus ele começou a fazer e a ensinar. Tá? Até o dia que ele foi levado às alturas, né? E ele disse que ele deu essas instruções, tá? Por meio de quem ele? Jesus deu uma instrução para os seus apóstolos por meio de quem? Quem mesmo? Espírito Santo. Vem cá, deixa eu só perguntar aqui. Você janta antes de ir para o culto ou depois? Depois? Ixi, tem que fazer assim, o caldo igual daquele da vigília, para todo irmão que entrar aqui antes do culto. Um caldo, né? Acorda, desperta e anda, né? Tá certo? Vamos fazer, porque senão depois vocês vão estar aqui só imaginando chegar em casa e comer, para poder reanimar as forças, né? Às vezes caldozinho é para barriga, cada irmão que chega para entrar, recebe um caldo, toma aí, né? Pode arrochar na pimenta, viu? Certo? E aí fica melhor, você vai ficar mais animadinho, tá? Falando em animação, amados, graças a Deus nós brasileiros somos pentecostais, né? Ainda que tem algumas igrejas, por exemplo, batistas, que não é renovada, e outras igrejas que dizem. Quando diz que não é renovada, é porque essa questão do Pentecostes, eles não têm na sua essência, né? Derramamento do Espírito, o Espírito como uma luz, tá certo? Dom de línguas, ele não tem isso, né? Então, assim, é uma igreja bem clássica, uma igreja bem calma, né? Mas os pentecostais, não, os pentecostais não é fogo, que desceu foi língua repartida de fogo, língua repartida de fogo, por isso os irmãos é fogo, né? As irmãs de oração, quando sai dali, antigo sai fumaça, as irmãs, né? Então, por isso que esse povo pentecostal é um povo animado, não é? Pensei que era dessas igrejas.
igreja que não é renovada. Por que, amados, que eu digo isso? Quando a minha irmã foi lá para Portugal, e a minha irmã é pentecostal, né? Aí ela chegou lá e passou um tempo, ela procurou lá o quê? Uma igreja, lógico, né? Mas crente, quando ela procurou uma igreja, né? E aí ela procurou uma igreja e ela disse assim, é porque tu não vem para cá? Então a igreja aqui, porque eu vou dizer, a igreja está aqui, né? E amados, geralmente é cultural mesmo, tá? Geralmente na Europa as igrejas são, né, o pessoal é calado, quer, ninguém dá glória a Deus, ninguém bate palma, tem irmão bem caladinho. E eu estava vendo uma ministração hoje de uma irmã, ela está em outro lugar, em outro país, eu não sei que lugar ela estava, mas eu sei uma coisa. Mas a irmã falou cada coisa da parte de Deus, né? E eu lá na minha cadeira, eu disse, eita glória a Deus, irmã, você não viu Deus? Eu digo, rapaz, a câmera só mostrou, eu queria que mostrasse a câmera, mas não parece que tinha alguém na frente dela, porque parece que não tinha. Aí assim, como ela já tem costume de viajar para esses países europeus, amém, mas eu tenho vontade também que eu não fui, ninguém quer ir. Só se Deus quiser, a vontade do Senhor, eu não posso. Mas meu amado, é complicado, você está ali, mas da parte de Deus, deve ser fogo, e o povo calado, está calado, fica. Não dá, se não tiver, né, como Isaac ali, parece que não glória a Deus, né? Aprendeu, foi cedo, né, Isaac? Esse canto está indo, glória a Deus, amém, amém. Pois é, porque o milho é pentecostal, meu filho, raiz, tá certo? Então, mas eu digo, rapaz, eu acho que é complicado o pentecostal mesmo ir para esses lugares, tá? Mas isso aí, Mateus, só para a gente entender que esse é o nosso estilo de vida, tá certo? Nós fomos gerados no Pentecoste, amém? Amém. Então vamos lá. Então, amados, Lucas ele enfatizou para Teófilo de que a instrução que Jesus deu aos seus discípulos foi por meio do Espírito Santo, tá? Por meio do Espírito Santo. Vocês lembram, amados, de várias situações em que Jesus esteve falando com os discípulos e o que é que eles entendiam? Jesus várias vezes falando acerca do reino de Deus, o que é que eles entendiam? Jesus falou por parábolas, Mateus, acho que é capítulo 13. Ele falou da palavra do semeador. O povo não entendeu. Ele disse, eu não estou falando por palavra, porque o povo não entendeu. Ele disse, bom, para eles eu falo por palavra, mas para vocês é dado conhecer acerca do reino de Deus. Ou seja, Jesus tinha que explicar para eles também. Tá? Jesus tinha que explicar para eles. Não explicou para a multidão, mas explicou para eles. Por que Jesus fazia isso? Porque a prioridade não era a multidão, a prioridade era os discípulos, os apóstolos, porque eles iam dar continuidade à obra, tá? Então aprenda isso. A obra de Deus, amados, ela é dada a prioridade àqueles que vão dar continuidade à obra, porque muitas vezes a gente se preocupa tanto com a multidão e deixa de trabalhar as prioridades. Aqui eu estou dizendo com prioridade, vocês. Eu não vou, amado, sair daqui para ir atrás de multidão, porque a multidão recebe e vai embora. Mas aqueles que têm compromisso com o Senhor, eles recebem e vão fazer a obra. Aí sim, vão alcançar a questão da multidão, amém? Então, por isso muitas vezes, por que Jesus pregava e propósito, né? E propósito para que a multidão não entendesse? Não, é porque a prioridade era o reino de Deus. Ele estava estabelecendo o reino de Deus, amém? Entende isso? Ele estava estabelecendo o reino de Deus. E o reino de Deus é mais estabelecido, não é com a grupo de gente, não. É com aqueles que o Senhor selecionou. Porque não tinha plano B. Aquele era o plano A e A de único. Tá certo? E deu certo, não deu? Deu. Mas por que esse plano deu certo? A gente está exatamente vendo isso. Amém? Então, Lucas fala para Teófilo, e ele diz que tudo que Jesus fez, ensinou, ele tratou aqui na carta e diz que ele ensinou por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos. Tá? Ele disse, amados, também que Jesus tinha uma promessa. Ei, o nosso Deus é um Deus de promessa. Amém? Se Ele te prometeu, amado, espera. Viu? Espera, confia no Senhor. A promessa dele não tarda. Viu? Ela chega na hora certa, no tempo certo, em que Ele reservou para você. Tá? Você é especial para Deus. Você é especial, você é especial para Deus. Tá? Amém? E para aqueles que são especiais para Deus, Deus tem promessa. Tá? Porque Ele é um Deus que gosta de galardoar os seus filhos. E a promessa, eu vou trazer hoje aqui para você, vem em forma de um presente. Tá? É um presente que Ele guardou e reservou, né?
Ele não faz com a gente, né? O aniversário era no próximo mês, aí você não, eu vou comprar logo o presente, porque o próximo mês vai estar mais caro, talvez não tenha mais, eu vou comprar. Aí guarda. Aí cadê você se segurar? Aí você olha para a gente e fala, estou preso para mostrar logo. Ah, eu não vou aguentar até o próximo mês, eu vou logo dar esse presente, né? De qualquer forma, tá, aí vai, porque a gente não aguenta. Deus não é assim, tá? Até porque, amados, geralmente o presente de Deus para a nossa vida é um presente para transformar, para mudar de direção, muitas vezes a direção que nós temos. É um presente, amados, que vai, de certa forma, ele é muito relevante, de importância para a nossa vida, porque o presente de Deus não é só para a gente botar no pescoço e pendurar, não é só para a gente botar nos pés e calçar, não. O presente de Deus, amados, é para transformar a nossa vida e a vida das pessoas, amém? E aí, amados, esse presente precisa chegar no tempo certo. Que tempo certo de quê? Da gente estar preparado para receber. E é por isso que a gente precisa ficar no tempo da promessa, no local da promessa. Jesus disse, eu tenho uma promessa, a promessa é do meu Pai, que no dia que tal vocês vão receber o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus vai descer sobre vocês, mas é a promessa de meu Pai, e essa promessa está reservada para um dia. Que dia, Jesus? Eu não sei. A única coisa que eu quero de vocês é o seguinte, fiquem no local da promessa, fiquem na posição da promessa, não saiam. Muitos deixam de receber a promessa de Deus, mas sabe por quê? Porque saem da posição da promessa. O nome da posição, amado, da promessa se chama obediência. Obedecer a Deus, amém? Obedecer a Deus. Esse é o meio pelo qual você vai receber a promessa de Deus. Muitos deixam de receber porque saem da posição. Então, mas os apóstolos, eles entenderam, eles, pelo menos, graças a Deus, eles entenderam. E aí eu creio que eles ficaram nessa expectativa do que Deus tem para nós. Ficaram nessa curiosidade, né? Rapaz, Jesus foi, partiu, e de novo ele disse, olha, ele diz, verso 5, 25, diz, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, ei, graças a Deus, não é de poucos anos não, é dentro de poucos dias, tá? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês valorizaram o batismo de João Batista? Pois deixa eu dizer que meu filho tem outro batismo aí para vocês. Olha aí que coisa maravilhosa, né? E aí Jesus disse, olha, dentro de poucos dias, ele disse, eita, nós, é poucos dias, então, amado, vamos esperar. Aí se juntou os apóstolos com mais 120 pessoas, que eles já tinham evangelizado, Jesus já vinha fazendo esse ministério de evangelização, e tinha 120 pessoas, e ele disse, negado é o seguinte, para a gente não perder essa promessa de Deus, a gente precisa obedecer. Jesus disse, não sai de Jerusalém, mas fique em casa, não sai de lá, até que do alto você receba a promessa do meu Pai. Ele disse, pode negar ao Pai é o seguinte, a única maneira de esperar a promessa é de joelho. Vamos orar, amém? Verso 14, 1,14 diz, todos eles se reuniam sempre, tá, em oração com as mulheres, entre eles estava Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Todos eles se dedicavam unânimes. O que é isso, irmão? Havia uma unidade, ou seja, havia uma só consciência. Vamos orar, vamos perseverar aqui que nós vamos receber a promessa de Deus. Se Jesus disse que Deus prometeu, Ele vai cumprir, tá? E eles ficaram nessa expectativa, né? E Ele disse que eles iam ser batizados com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo teve agindo desde o princípio da humanidade, amém? Ainda quando o homem nem existia, o Espírito Santo já estava trabalhando, tá? Vocês lembram lá em Gênesis quando diz que a terra era sem forma e vazia? E o Espírito de Deus parava sobre ela? Estava ali, ó, o Espírito Santo já trabalhando. Então o Espírito Santo, ele veio trabalhando constantemente na humanidade, porque é a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Mas, amados, ele chegou, presta atenção aqui, chegou o tempo para cada um deles. Tempo de quê? De se manifestar na sua totalidade. No Antigo Testamento, Deus Pai, como em Espírito, falando aos homens através de quem? Através do homem. O povo entendeu, o povo compreendeu aquilo que Deus queria deles. A única coisa, santidade, que era isso, se separar das pessoas, se separar de uma nação de pecadora, idólatra, era isso. Às vezes as pessoas já vi
Algumas pessoas criticando, principalmente os ateus, dizendo que Deus é esse, é um Deus, chama, pessoa egoísta, narcisista, dominador, tá? É isso que os filhos às vezes pensam dos pais. Narcisista é a pessoa que só quer tudo para ela, é a minha felicidade, é o meu prazer, os que estão aqui vão ter que contribuir para isso. Pessoas egocêntricas, que elas estão no centro de tudo, de todas as coisas, e vocês são os súditos. Então muitas vezes os filhos entendem que os pais agem dessa forma, assim como Deus também. Tá? Mas eles não entendem, amados, que tudo isso que os pais estão fazendo, você manda ele, não pode brincar, não vai agora, não vai para essa festa, não, olha, isso aí não dá para você. Não entende que isso é por amor, e é um amor ágape, é um amor que se dá, é um amor que está disposto a morrer. Eles não entendem isso, amados. Do mesmo jeito é o amor de Deus para conosco. E esse Deus, amados, que escolheu a nação, ele escolheu a nação para viver, ele escolheu a nação para dar vida eterna a ela, ele escolheu a nação para que eles tivessem paz, para que eles tivessem unidade. Ele escolheu a nação para que ele pudesse derramar a sua bênção. Deus não derrama a bênção sobre o pecador, ele derrama a bênção sobre aqueles que esperam por eles e confiam nele. Amém? Amém. Então Israel não entendeu isso, e vez por outra eles queriam sair daquele domínio de Deus para poder estar com outros povos, e chegavam a fazer o que? Segundo terminava com eles, iam servir aos deuses deles, se prostituir com eles. Com isso caiu o quê? O juízo de Deus, o pecado, porque Deus é mau? Não, é porque Deus estabeleceu isso para que eles pudessem entender que existem limites de Deus para a humanidade. Para o pecador é a morte eterna. Para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, o limite, amados, é exatamente a lei. A lei apontava o pecado. Amém? Entende isso? Foi para isso que a lei está estabelecida, e até hoje nós precisamos de leis. Agora também precisamos de pessoas idôneas para cumprir as leis e fazer cumprir elas. Amados, uma terra sem lei é uma desgraça. Uma terra sem lei, amados, é destruição total, é desorganização total. Tá? Nós, principalmente brasileiros, precisamos entender isso. Ainda que muitas dificuldades a gente vê naqueles que estão para legislar a lei, mas nós precisamos realmente estar debaixo da lei, porque se a gente sair dela, a gente é preso, a gente é condenado. E não adianta dizer, não, mas porque fulano de tal é corrupto, porque fulano de tal é corrupto. Isso é a mesma coisa, mas você tem uma dificuldade, seja no relacionamento, esposa, com você, lá como é que for, e você tem uma dificuldade com uma pessoa, você tem um trauma, tem uma coisa, vai dizer assim, não, eu pequei por causa dele, porque ele me fez pecar. Aí hoje a psicologia desenvolveu um negócio do gatilho, né? Aí não é porque foi o gatilho, a pessoa falou desse tanto, você apertou o gatilho, você apertou o gatilho, aí você saiu do seu prumo, e aí você saiu do seu normal, e aí descontrolou você, aí eu não peguei por causa de você. A Eva fez a mesma coisa. Aliás, Adão fez a mesma coisa. Quando Deus chegou e disse, Adão, que disse que você estava? Foi a mulher que você fez a mesma coisa. Amém? Nós não podemos, amados, jogar a culpa do nosso pecado nas pessoas, porque a lei foi estabelecida. E a lei está ali para apontar o pecado. Não, você diz, não, pequei por isso. Não, foi fulano de tal. Não, eu descumpri porque o fulano de tal passou um sinal vermelho, eu também passei. Aí você se respalda, assim, por causa disso, tirando a culpa de você e dando para outro. Ele é culpado e você também. Adão e Eva, vem cá, quando Deus desceu o juízo sobre Adão e Eva e sobre a cobra, inclusive tem até uma conotação, né, uma alegoria sobre a cobra, não vou dizer não, tá? E aí, quando o juízo veio, Deus procurou saber, vem cá, quem foi que fez Adão pecar? Quem foi o causa do pecado? Não, foi a mulher que conversou com a cobra. Então, pronto, foi você. Você foi o motivo, você deu o motivo para o seu marido pecar. Porque ele disse que a Eva pegou o fruto, comeu e deu para o seu marido. Deu para Adão. Aí foi assim que Deus fez? Ah, foi você, não, então foi você que começou com o pecado, tal. Adão não tem culpa não. Foi isso que Deus fez? Não. Sabe por quê? Porque a lei era para todos. Até para cobra. A lei é para todos. E a lei diz, aquele que pecar, não é nada. Foi isso que Deus disse para Adão. Disse para Adão e ele, como cabeça, né, ali daquele lar, ele tinha que realmente estabelecer a essa ordem. Amém? Amém. Deus está falando com você. O que isso tem a ver com o livro de Atos?
o Espírito de Deus trabalhava-se na terra. Amém? Deus já estava com dentro da terra. Deus tinha projetos sobre a terra. Amém? Deus tinha projeto, mas toda aquela terra ainda assim de forma vazia, mas Deus tinha projeto. Mas no projeto Deus tem um propósito. Você tem um propósito. Eu quero comprar um terreno. Eu vou contratar um construtor, tem um projeto. Mas qual é a finalidade? Minha casa. Amém? A finalidade, o alvo, o propósito é a casa. Nós temos um projeto. Deus tinha um projeto. Mas qual era o propósito? Ele ia criar o homem. O propósito é para o homem. O propósito é o homem. É o homem é o propósito de Deus. A humanidade é o propósito de Deus. Não é cachorro, gato, papagaio, bicho nenhum. Amém? E aí, no projeto, Deus olhou para a terra, se foi vazio, o Espírito Santo já estava lá. Né? E ele disse: não, agora eu vou organizar e vou criar. Então, ele começou o quê? Com a palavra. Logos de Deus. Tá? A palavra ela foi lançada e a palavra foi cumprida. A palavra foi lançada e por meio da palavra aconteceu a criação. Deus disse: haja luz, haja terra, haja mar, separa. E aí começou, tá? Aí quando ele chegou no propósito final, agora eu vou criar o homem. E o homem eu vou criar com as minhas mãos. Todas as coisas Deus criou com a sua palavra, mas o homem não. O homem criou com as suas mãos. Tá certo? Havia um projeto naquela terra. O projeto naquela terra estava em forma vazia, mas o propósito era o homem. Amém? Dá para você entende isso pela fé? Amém? Pela fé, irmão, que nós temos, tá? Porque até hoje a ciência tenta provar a existência da humanidade, a ciência tenta provar como tudo aconteceu, como foi criado. Conseguiu? Não. Porque muda. Se você for ler essa reportagem, muda, está mudando. Antes a história do Big Bang, uma explosão que destruiu tudo, mas soltar uma bomba aqui dentro não fica nada. Quebra tudo, destrói tudo. Então, se for uma explosão, é que a humanidade. Era uma arqueológica que eles encontraram para justificar a criação. E aí veio, não, aí depois foi não sei o quê, e aí foi, e até hoje ela não descobriu e nem vai. Se não crê. Nós não precisamos fazer isso, porque nós cremos que o Criador, Deus, o Criador do céu, criou os céus e terra, e nos criou também, como instrumento do seu amor, como sua paixão, tá? Amém? Amém. Então, amados, a essência é o Espírito Santo. Os irmãos entenderam que Deus tem uma promessa, eles entenderam que Deus ia cumprir essa promessa, e então eles ficaram no lugar da obediência. Jesus disse: não saia de Jerusalém até que do alto você recebeu o poder de Deus, a promessa do meu Pai, tá? Logo, amados, nesse processo de oração que eles estavam, tá? Aí o pastor, assim, como é que era? Eles não cuidavam da vida, não comiam, bebia. Aqui Pedro tinha mulher, embora não falou da mulher, mas como eu disse que sogra é tão bom que apareceu até a sogra de Pedro na história, né? Então com certeza ele tinha mulher, não disse que tinha filhos, tá? Mas era uma tendência dos homens terem filhos, e aqui era muito filhos, né? Então a Bíblia ela não esmiuçou a vida, vou colocar aqui, particular dos apóstolos, amém? Eu sei, muito ali era apóstolo Paulo, declaradamente era solteiro, né? Mas os demais eu não sei. Pedro, eu tenho certeza que ele tinha esposa, né? Porque ele tinha sogra, tá certo? Então, existe aí essa evidência. Então, mas eu entendo que nas entrelinhas, esses homens, eles tinham seus compromissos. Eles trabalhavam. Tinha que trabalhar para sustentar. Quando Jesus estava com eles, havia um ministério. Judas era o tesoureiro, Judas papocou. Cadê a tesouraria? Ficou com quem? Tá? Bem? Então, mas esses homens aqui, eles tinham a sua vida particular. Mas mesmo assim, dentro da sua vida particular, preste atenção aqui. A gente está buscando aqui entender as entrelinhas, tá? Eu não estou aqui com uma afirmação, tá, teológica sobre a vida dos apóstolos, até porque eu não tenho, mas eu vou procurar se tem alguma evidência, principalmente devido às escavações, né? Certo? Que fazem para Israel, onde viveram, então em alguns achados. Sim, sim.
Sim. Mas assim, dos outros apóstolos, não sei, tá? Mas aqui eu entendo o seguinte, porque diz assim, ó, todos eles se reuniam sempre em oração. Ou seja, a prioridade, ela está em oração. Eles estavam ali em que propósito? Um propósito. Unânime, daqui a palavra diz unânime, unidade, ou seja, eles estavam com só pensamento. É a promessa do Pai. Senhor, nós estamos aqui, aguardando a tua promessa. E eles começavam a orar. Então eles tinham um momento de oração, reunião de oração. Até porque Jesus disse, dentro de poucos dias, mas poucos dias é quantos dias? Dá para saber, tá? Ele não disse quantos dias, ele disse que poucos dias, ou seja, não era muito dia, era poucos dias, mas quantos dias? Tá? Amém? Então, aí eles estavam sempre em oração. Então, sempre em oração significa que a vida deles estava sendo dedicada prioritariamente à oração. Embora eles tivessem a vida deles, eu vou colocar aqui como vida secular, que é ser esposa, filho, sogra, e aí vai, tá? Isso aqui é só para que a gente possa, amados, entender a situação, entender aqui esse processo, porque muitas vezes, sabe o que acontece? Eu vou trazer para hoje. Acontece aquilo que as pessoas pensam nos pastores. O pastor é o mais ocupado da face da terra. Pastor, os irmãos entendem que o pastor ele passa o dia em casa, ou dentro do quarto, uma oração e meditação. Ele passa o dia ali na presença de Deus. Eu queria bem fazer isso, é bom, ia ser bom demais. Eu tenho tempo para isso, mas eu tenho uma esposa, tenho uma casa, tem esse carrinho aí abençoado. Para quem sabe da minha vida, tá? Então, amados, eu tenho a minha vida, tá? Agora, na prioridade está o reino de Deus, buscar a presença de Deus. Aí o que é que a gente faz? A gente entende que somente pessoas assim é que tem compromisso com oração. É pessoas assim que têm compromisso com Deus. Ou seja, tem que ser reservado, tem que ser separado. Aqui não está dizendo isso. Embora que os apóstolos, depois do derramamento do Espírito Santo, eles tinham igreja agora para cuidar. E era muita gente. Tanto que eles se prepararam para isso. Começou a organização da igreja, mas aqui ainda não. Aqui eles estavam vendo uma casa. Amém? Tá? Então depois eles entenderam. Você vê que depois foram constituir diáconos. Lá na frente a gente vai ver isso. Então eles entenderam. Mas entendem que aqui é o princípio da igreja. O princípio de formação da igreja. Amém? A igreja estava se formando aqui em sua estrutura. Tá? Então a gente precisa entender isso, para a gente poder realmente poder captar tudo aquilo que está aqui nas Escrituras. Então o que é que eu estou dizendo com isso? Não é necessário assim, embora infelizmente muitas religiões acabam aqui fazendo o que o povo pensa dessa forma. Apenas pessoas consagradas que estão aqui no altar, elas é que têm contato com Deus, elas que têm a presença de Deus, Deus fala com ela e o povo é o povo. O povo recorre ao sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por que isso? Por que foi atribuído a ele esse sacerdócio? Tá? Porque ele foi o único sacerdote e que apresentou, amados, a Deus o sacrifício final. Então por isso que ele foi o sumo sacerdote. Ele é o nosso rei, ele nos governa. Amém? Amém. Tá? Então, amados, nós não precisamos mais de sumos sacerdotes. Mas infelizmente algumas religiões, seja lá o que for, seja decidido, e as pessoas acabam pensando dessa forma, que existem só aquelas pessoas que estão no altar, essas pessoas que têm contato com Deus, têm intimidade com Deus, e o povo fica aí, a plebe fica aí embaixo, tá? E quando quer alguma coisa tem que recorrer ao sacerdote. Não. Ainda que o pastor, como diz lá no Apocalipse, é o anjo da igreja, ele está na responsabilidade, é aquele que você chega para buscar orientação, e aí vai. Tá? Mas, amados, a responsabilidade, o compromisso com Deus está sobre mim, está sobre vocês. Apenas eu tenho uma vez na minha vida que eu fui separado para isso. O Senhor me separou. E para separar, eu tive que abrir mão de trabalho secular lá fora, para poder me dedicar totalmente à obra. Que obra? De cuidar do povo. O pastor, amados, que cuida das ovelhas, ele passa o dia todo dentro de casa, só orando, comendo, dormindo, e as ovelhas lá no pasto não. Porque se ele fizer isso, ele for procurar ter mais ninguém. O meu tutinho. Tá certo? Pastor, meu filho está no campo. Já disse que pastor, meu filho tem que ter cheiro de boticário, a gente disse. Eu gosto de boticário. Mas de boticário, a gente tem que ser cheiro de ovelha, aquela nhacazinha. Você já viu que ovelha tem uma nhacazinha, né? Você já se roçou numa ovelha, já se encostou nela para tu ver, para depois tu tirar aquele cheiro de ovelha? Pois assim é pastor.
Porque aí quando ele chegar nos cantos, o pessoal chega, esse pastor está por ovelha, esse homem está por ovelha, né? Parece que cuida de gado, cuida de ovelha. Amém? Tá? Vamos lá. E dentro desse processo, que a gente estava aqui em oração, expectativa da promessa do Pai, Pedro levantou esses irmãos e disse: olha, irmãos, é necessário que a gente aqui escolha outra pessoa para assumir o lugar de Judas, apostatou da fé, né? E aí eles foram e viram dentro daquelas pessoas que estavam ali, duas pessoas que estavam ali habilitadas. Aliás, as características dessas pessoas, interessante, elas precisavam ser testemunho de Jesus, ou seja, elas precisavam ter visto Jesus. Amém? Para poder realmente ser apóstolo aqui, tinha que, essa prioridade aqui, tinha que ter visto Jesus, tinha que ser testemunho de Jesus. Aí olhou para aquelas pessoas que estavam lá, você tem que ter irmão, temos dois aqui, tá? Deixa o nome deles aqui. Barsabás, José, chamado Barsabás, tá certo? E Matias, né? Bom, eles iniciaram os dois nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Isso era a característica desses homens. E agora como é que nós vamos fazer? Vamos orar, vamos apresentar a Deus esses dois homens, e eles vão tirar sorte. E quem a sorte cair, é a vontade de Deus. A sorte caiu sobre Matias, tá? E eu falei para vocês o que era sorte, né? Até que foi-se usado esse método de sorte. Se você ver lá na frente, amados, não aconteceu mais isso. Amém? Por quê? Porque, amados, esse método aqui era um método usado lá no Antigo Testamento, quando o povo, amado, não tinha intimidade com Deus. Amém? Amém. Quando não se tem intimidade com Deus, usa os métodos dos homens. Sorte grande, né? As apostas, tá? Quando não tem intimidade com Deus, vai buscar recursos dos homens para certas coisas que Deus é que vai lhe proporcionar, se você entende que você é filho. E aí, amados, isso aqui foi usado até aqui, porque depois, amado, da ação do Espírito Santo, esses homens entenderam que eles agora, na sua totalidade, eles serviam a Deus, e somente a Deus. Amém? Você lembra que o apóstolo Paulo, que foi o que o apóstolo Paulo disse? Antes, agradar a Deus do que aos homens. Até então, amados, os homens que não tinham esse conhecimento procuravam agradar os homens, e diziam que servia a Deus, tá? Entende isso aí? Então, usaram esse método de sorte, não sei que método foi, se no paletinho, no dadozinho, alguma coisa que eles tinham aqui, algum objeto que eles tinham como esse costume, e caiu sobre Matias. Eles entenderam que foi ali a vontade de Deus sobre Matias. Amém? Amém. Pronto. Agora nós vamos entrar agora no capítulo 2. Nós entramos terça-feira no capítulo 2, foi isso? Foi? Foi? 8 horas da noite ainda. Se acalma. Segura esses olhos. Vou trazer, acho que aqui não tem não, mas na próxima terça-feira eu trago uns palitozinhos. Não é para lançar sorte, não é para ficar nos olhos. Para dentro dos olhos assim, para encostar e empurrar as palmas aqui para cima. Tá? Pronto. Então, amados, chegando o dia de Pentecostes, esse negócio quente aqui. Não derrubar. Pronto. Então vamos lá. Chegando no capítulo 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa, na qual estavam assentados, e viram que parecia língua de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Vamos lá. Era uma festa de Pentecostes, tá certo? Era uma festa que durava, como se diz? Será que eu sei, rapaz? Você está estudando lá, né? Amados, vocês têm que estudar. Pode esperar só pela terça-feira. Curso de teologia tem bem baratinho. Tá? Não é porque é bem fácil de entender, vai explicar bem direitinho para você. Tá? Eu quero esse povo aqui sabido. Quando eu chegar aqui, você vai lembrar aqui. Você
Eu vou estar sentado aí aprendendo isso. Tá? Procure, conheça sobre a festa de Pentecostes, qual é o motivo, o que é que faz isso, porque fica só dando 15 minutos para você, qual é a cor, igual o passarinho, só fica recebendo, papai da mamãe, enchendo o papinho, tá? Então, ela tem uma festa de 5 dias, tá certo? Que eles tinham as festas da colheita, né? A festa do tabernáculo, tá certo? A festa da Páscoa, amém? Então os judeus eles eram um povo festeiro. Quem foi que criou as festas? Deus. Era uma festa de comemoração. Comemorava o quê? A abundância que Deus derramava sobre aqueles povos que obedeciam. As colheitas eram boas, né? Eram favoráveis ao povo de Deus. Por que Deus fazia isso? Para que os outros povos vissem como é bom servir ao Deus de Israel. É um Deus que abençoa, é um Deus que multiplica, é um Deus que à medida dessa curtida recalcada, transbordante, a paz, ele tem que servir esse Deus. Ei, presta atenção. Você está pensando que, amados, a prosperidade de Deus na tua vida era um instrumento de evangelização. Ah, não, a pessoa vai vir por interesse, e daí? Qual vai ser o interesse dela? Eu quero servir esse Deus também. Amém? Amém. Preste atenção aqui na história. O Espírito Santo me trouxe aqui, amém. Quem conhece a história de Noemi e Ruth? Fala, vem na Bíblia de vocês. Ruth, nome. Tá? A Noemi e Ruth. Que é a ordem vai ser essa. Tá? Quem era Noemi? Boa sogra. Uma boa sogra. Olha aí, a sogra falando aqui. Boa sogra. Né? Mas Noemi, ela era israelita? Tinha? Ruth que não era. Tá? E os filhos, a Ruth, ela era moabita. Era um povo totalmente irmandelados, os moabitas. Tá? Mas Ruth não. Noemi não. Noemi tinha sangue judeu. Tá? E o que aconteceu? Os filhos de Noemi, eles foram sair de lá, por causa de uma crise financeira, foram para outro lugar, e lá levou seus filhos lá, seus filhos casaram com mulheres, inclusive um deles com mulher moabita. Os filhos morreram, tá? Uma das mulheres foi embora e Noemi chegou e disse: se você quiser também pode ir, você está liberado, meu filho vai morrer, você é viúva, muito nova, mulher nova, bonita, pode ir outro casamento. O que foi que Ruth disse a Noemi? O que foi que Ruth disse a Noemi? Diga aí, Denisiana. É bem pior. Você Depois que Noemi disse liberou Ruth, você pode ir, você não é mal, bonita, né? Você tem condição de arrumar outro esposo. Veio. Vamos começar a trazer aqui para página essa Bíblia de vocês. Porque tem crente que não vai entrar nem a Bíblia para a igreja, imagina em casa. Não sabe nem onde é que ela está. Fala, meu Deus. Quem achar aí, irmão, Onde aí foi, seu irmão? Aí recordar, teu Deus será bonito. tu viveu, viverei. Olha. Vamos Vou dar essa chance para vocês. Mas, Ruth, ela disse para Noemi: de modo algum eu vou deixar. Aonde você for, o seu Deus vai ser o meu Deus. Entendeu? Por quê? Por que ela foi alcançada ali para o Deus de Israel? Para uma Moabita? Por causa do testemunho de Noemi. Tá vendo? Então, amado, presta aí, pega isso aí. Deus é um Deus de bênção. É um Deus de bênção, é um Deus que faz questão de dar uma bênção para o seu povo, para que as pessoas possam olhar prosperidades. Rapaz, como que está? Então, assim, mas eu vejo tão próximo. Rapaz, eu estou aqui, estou seguindo Deus aqui que eu vou te contar. Ele tira mais do que ele dá. Eu vou conhecer esse Deus. E foi por esse interesse? Não é interesse, sim, mas com certeza. E a pessoa vai se converte, e ela vai querer andar com você, ela vai querer servir o seu Deus.
E olha o resultado, amados. O que foi que Deus fez através de Ruth? Olha o resultado. Né? A história de Ruth. Está aí até hoje aqui na Bíblia. Amém? Então, amados, essa festa, a festa de Pentecostes, realizada, tá, em Jerusalém, vinha povos de todas as partes. Né? Tá certo? E foi exatamente no dia de Pentecostes, tá, que alguns estudiosos, aqui não tem dizendo na Bíblia que foi o último dia, mas geralmente o último dia era domingo, que era o primeiro dia da semana dos judeus, tá? O primeiro dia da semana deles é domingo, nossa segunda, né? Então, alguns estudiosos acham que nesse primeiro dia da semana, que era um domingo, veio a promessa de Deus, tá? Veio a promessa de Deus, tá? E ele diz assim, verso 2: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Esse de repente, amados, eles foram pegos de surpresa, mas de repente, assim. Por quê? Porque eles estavam na expectativa da vinda da promessa de Deus. E Jesus disse: ó, vocês vão receber a promessa de Deus, vocês vão batizar com o Espírito Santo. Mas ele não sabia que era dessa forma, né? Aqui veio de repente, ou seja, aqui está dizendo, amados, que é providência de Deus, foi decisão de Deus. Eu vou mandar agora, eu vou mandar hoje. Amém? Amém. Agora preste atenção. Interessante ouvir no caso hoje. Mas o Senhor me trouxe. Deus é soberano? É soberano. Ele diz e está falado. Pode escrever. Ele escreve, meu filho, e ninguém apaga. Ele manda e ninguém desmanda. Amém? Amém. Só que nós precisamos amadurecer. Se nós entendemos que há uma batalha espiritual, o Senhor Jesus é o nosso general de guerra. Então, é que eu digo para as pessoas que não pregam, às vezes para a pessoa, meu filho, você crê que o céu existe? Aí eu creio que o céu existe. Então você crê que também o inferno existe? Aí a pessoa já? Descabetada, um bocado de coisa aí. O céu existe, o céu para todo mundo. É ativo. Porque se Deus é o nosso general de guerra, é o Deus das batalhas, para que guerra? Se só existe céu. Para que é? Amados, existe uma guerra que eu saiba. Ela é travada entre dois povos. Não é não? Ela é travada entre dois exércitos. Então, para que serve uma nomenclatura? Eu sou general de guerra. Você não tem batalha, tem nada. Grande coisa. Então, é uma batalha sim. E a Bíblia mostra, amados, em muitos casos aqui, que existe uma batalha espiritual. E tem um caso que a gente precisa, até que trouxe agora, mas é interessante que o Espírito Santo está mergulhando. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que de repente, estou dizendo que Deus, a autoridade dele é suprema. Ele decidiu que nesse dia, nessa hora, ele ia derramar o Espírito Santo. Tá? De repente veio do céu. Bom, então primeiro ele fica aqui. Então, Deus é soberano, ele diz, está falado, o que ele fala se cumpre, amém. Só que se é um general de guerra, o Deus de batalhas, é porque existe outro exército. Existe um opositor. Amém? Amém. Então aprenda isso. Para que não sejam mais como os meninos levados por qualquer vento de doutrina, como diz lá em Efésios capítulo 4. Por isso que o apóstolo Paulo diz: vocês saem da madeira, só o Isaac ainda está aí, olha lá. Mas ela está comendo feijão com rapadura e farinha. Certo? Por que eu digo isso? Porque é uma batalha espiritual, nós precisamos entender isso. Que é um opositor àquilo que nós colocamos diante de Deus. Há um exército que vai se levantar contra você, contra a sua causa diante de Deus, contra as promessas de Deus da sua vida. Você vai receber a promessa? Vai. Mas só que tem uma coisa: tem alguém que quer impedir você receber. Eu sei o que eu estou falando, porque eu sei o que eu passei para chegar até aqui hoje. Não hoje o dia, mas chegar até aqui, essa função que eu estou. Eu sei. Porque tinha uma promessa de Deus, porque Deus me escolheu, antes de Deus saber que Ele tinha me escolhido. Foi lá no ventre da minha mãe, não foi uma decisão da
pedido, não, ele já tinha um propósito na minha vida. Amém? Amém. Mas é o opositor, aquele, amados, contra o propósito de Deus acerca da nossa vida, e ele vai se levantar de todas as formas para tentar impedir o processo de Deus, o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Vou mostrar aqui um dos fatos bíblicos aqui. Daniel, amados, estava onde? Foi levado para cativeiro, Babilônia. Por quê? Ele era um jovem capacitado, bonito, inteligente. Tá? E rei Nabucodonosor, quando foi lá, só pegou os nerds. Ele lá queria, né? Depois, por último, ele levou o povo pacífico. Mas primeiro ele levou o mais capacitado, então levou Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes que eles adoraram lá. Ananias, Azarias e o outro. Ananias, Azarias e... esqueci o outro. Misael. Esse Sadraque, Mesaque e Abednego é o Babilônia que eles receberam. Tá? E o Daniel recebeu o Belsazar. Né? Os nomes que foram adotados babilônicos, tá? É aqueles apelidos que ele recebe no poder da igreja. Né? Não, o pessoal tinha o nome, não o nome dele, não sei, não, só sei que chama assim. Assovio, Betivi, Sonim, os nomes babilônicos que as pessoas recebem. Qual é o seu nome quando você está na Babilônia? Você sabe qual é? Você lembra dos apelidos? O nome babilônico. Vocês estavam na Babilônia pelo apelido de vocês. Né? Tá certo? E aí, amados, Daniel era um jovem que tinha um compromisso com Deus. E o compromisso dele, amados, era independente dentro do lugar onde ele estava. O Daniel, amados, não era um camaleão, um crente camaleão como a gente tem hoje. Vocês conhecem o crente camaleão? Tem um crente capote. Então eles querem que vai passar. Talvez elas conversar com ele, pastor, estou fraco. E aí, meu filho, como é que você está? Pastor, estou fraco. Vai tacar o carreiro na cabeça desse capote. Essa capota. Pastor, vai falar para a irmã, Pai do Senhor, irmã. Aí chega, pastor, chega toda na igreja, Pai do Senhor, irmã. A irmã, Pai do Senhor, pastor. Aí foi, meu filho, pastor, estou fraco. Não se dizer, não. Já estou vendo. Meu filho, Daniel era um crente raiz. Meu filho, ele servia a Deus onde quer que botasse ele. Ele não se vendia, não deixava se contaminar. Está sendo filmado? Complicado. Rapaz, porque assim, principalmente cearense, rapaz, você vai agora morar lá no Rio. Lá no Rio. Onde é a casa? Tem esquina, nem pisou ainda do Rio. Já virou carioca. Eu digo, fala, sabe nem se vai, adotou o sotaque. Rapaz, é assim, ó. Vai morar na Bahia, chegou perto na Bahia. Chegou lá e falou, oxe, Bahia, para lá. Rapaz, nasceu, se criou no Ceará, no Oxente. Passou um dia na Bahia, Por que é que assim, muda tão rápido assim, rapaz, tem dificuldades, né? Mas Daniel não era assim. Daniel era crente raiz. Ele servia a Deus, eu sou judeu, eu sou israelita, e não abro mão da minha descendência. Um jovem, e aí, amados, Daniel tinha um compromisso de oração. Todo dia tinha um compromisso de oração. E não é porque o Daniel, amados, era um rapaz que é igual o de hoje, nem estuda, nem trabalha, nem faz. Então, nem. É 3 vezes. Não estuda, não trabalha e não faz nada. Tá? Daniel não era. Vocês lembram, amados, que quando Nabucodonosor mandou erguer uma espada dele lá na Babilônia, chamou todos os seus súditos, né? Porque ele governava lá.
todo o povo disse assim, ó. Aí os seus conselheiros lá que estavam lá, faz o seguinte, vamos fazer um carnaval aqui. Aí era assim, o carne corta, está todo assim, cheio. Aí tudo, e tem mais. Olha, vamos fazer o seguinte, você fala o seguinte, baixa aqui um decreto. Na hora que tocar aqui os tambores, aí na Bíblia especifica os instrumentos que tinha lá, viu? Aí começou, disse os instrumentos tudinho. Na hora que começar a tocar, todo mundo tem que se prostrar diante da estátua do Senhor. Aí gostei dessa ideia, nós vamos nos outros. Tacou aqui o anel dele, selou o decreto feito. Aí foram os súditos estavam pensando em quem? Daniel. Ei, meu filho, crente que não é crente não, ali incomoda a sua cor. Porque você não está da mesma cor deles. Viu? O apóstolo Paulo, Romanos 8 diz, não se amoldeis, não ande vestido com a moda desse mundo. E aí, amado Daniel, ele não vestia a moda daquele mundo lá que ele estava. Ele estava lá porque ele foi levado para o cativeiro. Ele estava obediente porque foi o decreto de Deus, 72 anos de cativeiro, por causa do pecado do povo. Ele foi junto com a Jerusalém. Amém? Mas mesmo assim, ele não abriu mão da sua dedicação para com o Senhor. Não era porque era jovem, estava ocioso, não. Ele era governador. Lembra que quando foi nessa hora da estátua lá, que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá. Eles não se dobraram, tinha mais 3 que também era igualzinho a Daniel. Eu entendo, amado, que aqui Daniel contagiou aqueles jovens. Daniel contagiou aqueles jovens, pegava e dizia tal, que estava ali, meu filho, na fé. E ele disse, olha, vamos lá, nós não vamos se aguentar, eu vou logo dizendo para você, rei, a causa foi, viu? A autoridade dele. Ainda que o Senhor nos lance lá nessa fornalha, ainda que Deus não nos livre, nós não vamos se prostrar de também. Eita, meu. Glória a Deus. Tem crente que por menos disso, não serve por isso. Por menos, carnaval, Senhor, que o Senhor sabe, né? O Senhor sabe que a minha raiz, assim eu fui criado, né? Tá? Meu filho, Daniel não era assim, nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram crentes raízes, tá? E aí, amados, Daniel tinha um compromisso com Deus todo dia. E isso incomodava. Crente que ora incomoda, você sabia? Amém? Amém. Amados, crente que fala com o céu incomoda. Incomoda? Incomoda. Rapaz, só quer viver de joelho agora. Manda mais em pé, não, desaprendeu. E agora não sabe. Incomoda, gente. Pense. E aí, meu filho Daniel incomodava. Por quê? Porque, amados, Daniel tinha umas luzes que brilhavam muito no meio daquelas trevas que ele habitava. E aqueles outros ficaram incomodados. E logo quem? Os súditos. Aqueles que levavam idolatria do povo, mantinham o povo ali, ó. Viu? Eles mantinham o povo aqui na mão deles. E eles ficaram indignados porque Daniel não era assim. Mas só, amados, que Nabucodonosor reconhecia isso. Por que você acha que Daniel era governador de uma das regiões? Porque era inteligente? Ou porque Nabucodonosor sabia que Daniel era próspero? Daniel era responsável daquilo que ele fazia, era um crente responsável. E ainda que as pessoas possam ver a luz e possam incomodar mais tarde, as pessoas querem crentes responsáveis. Porque sabem que são responsáveis e cuidam das coisas que ele está ali para glorificar Deus. E é por isso que ele estava com o governador, tá? Era ocupado, sim, mas ao mesmo tempo ele tinha intimidade com Deus, ele não abria mão. E ali, amados, ele orava. E foi um dia, amados, ele estava passando, e outra coisa, não tinha negócio de lugar para ele, não. Porque ele orava 3 vezes em casa, abria a janela em direção à cidade de Jerusalém. Lembra que quando Salomão perdeu o templo, foi o que ele disse? Qual foi a oração de Salomão? Senhor, já que o Senhor está abençoando esse lugar, mas o Senhor pode também fazer o seguinte, que mesmo que o teu povo seja levado para longe, mas lá onde ele estiver, se ele estiver orando em direção aqui ao templo do Senhor, o Senhor responde a eles, porque Deus disse, responde. Aleluia. Eita! Glória.
Mas você já viu um negócio desse? Igual o Daniel. Você já viu um negócio desse? Rapaz, você viu aí? A autoridade de Salomão? Não. É a humildade de coração. Deus não resiste ao humilde. Agora, Deus resiste ao soberbo. Tá? Salomão disse: eu falo o seguinte, eu disse, bem maravilhoso, até a pessoa encher essa bola aqui. Mas vai, só uma coisinha assim. Salomão sabia que o povo ia ser levado. Mas quando o povo for levado, o que a Bíblia fez? Deus profetizou, vai acontecer. E aí, já que ele sabia, ele depois falou assim: quando o povo estiver longe, distante, e eles orarem em direção àquele tempo, o Senhor responde a eles. O Senhor disse: responde. Daniel sabia disso. E Daniel chegava no quarto dele, abria a janela em direção a Jerusalém, Daniel se gostava de orar. Mas Daniel não só orava naquele canto, porque ele não idolatrava, porque tem crente que tem um problema sério. Só ora de olho fechado, porque de olho aberto não consegue. Só ora se for no certo canto, só ora se for de joelho, porque de joelho isso não é pecado. Rapaz, a gente faz cada coisa que eu vou te contar. Sabe que essas coisas, geralmente, amados, faz a nos afastar de Deus. Essas coisas fazem a nos afastar cada vez mais de Deus, porque Deus não gosta disso. Deus não gosta de religiosidade, que está no nível da humanidade, do homem. E aí Daniel, meu filho, não tinha essa não. E foi um dia que Daniel vinha e estava nas margens do rio Quebar. E ele se prostrou. E ele disse: eu vou orar aqui agora. A hora de orar, eu vou orar aqui. Se ajoelhou. Ele teve uma visão, foi tremendo. E Daniel orou. E Daniel continuou ali, amados, em oração. E diz ali a palavra de Deus que veio um anjo depois de 21 dias. Porque ele sempre estava orando. E aí veio um anjo, chegou para ele: Daniel, eis me disse, coloque dizendo: Daniel, tu és muito amado. Será que Deus pode dizer isso de você? Por que Daniel, dentro de toda aquela humanidade, Deus chega para ele e diz assim: você é muito amado? Porque, amados, todo pai ama o filho que obedece. Todo pai ama o filho que tem intimidade. Não é porque ele escolhe, não é porque ele está priorizando aquele filho, não. É porque o filho, amados, tem um feedback do pai. Não tem como rejeitar. E hoje disse: Daniel, tu és muito amado. Tem mais. Tu é tão amado que desde o primeiro dia que você se ajoelhou para orar, a sua resposta foi enviada. Só que teve uma situação: o príncipe da Pérsia se levantou e veio tentar me impedir de trazer a tua resposta. E foi batalha de 21 dias. E lembra que nessa situação o anjo disse para Satanás: o Senhor te repreenda. Lembra da situação de batalha espiritual? Amém? Você lembra bem? Aí com a cabeça confiada: Deus não tem também vocês. Será que sim? Que é só da minha? Vou emprestar para vocês. Foi. O anjo não ousou repreender. Ele disse: o Senhor te repreende. Por quê? Por causa da hierarquia. Era um anjo, só que um anjo caído. E ele disse: o Senhor te repreende. Mas olha só, olha só a graça de Deus. Eu e você podemos repreender. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: eis que eu dou a vocês poder e autoridade. O anjo não repreende Satanás, mas você pode repreender. Você não está repreendido, cai por terra, bate retirada no nome de Jesus. E vai ter que obedecer. Eita! Vai ter que obedecer, irmãos. Rapaz, que coisa linda e maravilhosa. Quem somos nós, amados? Quem somos nós? Miseráveis pecadores, como diz o apóstolo Paulo. Mas isso é graça de Deus. Foi ele que escolheu, ele que deu autoridade e não obedeceu não para mim. E aí, rapaz, houve essa batalha. Depois que sozinha, houve uma batalha. E só agora, depois de 21 dias, consegui, porque Gabriel veio me ajudar. 2 anjos
contra as regiões celestiais do mal, veio junto com ele, batalhou e guerreou e conseguiu. E aí ele conseguiu descer com a resposta. Inclusive tem aí na internet aí, pessoa que deu o nome do cara de anjo. Na Bíblia eu não conheço vários nomes. Nós vemos o arcanjo Miguel, né? Gabriel. Tchau. Mas então a pessoa tem que descobrir tem mais. Depois vocês peçam para ele, que ele recebeu revelação, só pode ter sido. Então eu só posso ir até onde a Bíblia fala. Então o que é que eu quero dizer com isso, amados? Que o nosso compromisso com Deus, ele vai gerar poder de Deus. Amém? O seu compromisso com Deus vai gerar poder de Deus. E o Senhor vai liberar poder. Compromisso. Eu disse que Deus é soberano? É. Mas eu disse que é uma batalha espiritual. Então aprenda, meu filho, que tenha muito cuidado. Que não é só porque você orou pedindo, vai receber. Porque vai ter uma batalha espiritual. Se Deus diz, olha, eu vou usar você. Você vai usar o ministério tal. Te prepara para chegar lá. Te prepara porque o Paulo vai impedir você de chegar até onde Deus já reservou para você. Amém? Amém? Só que, amados, que tem uma questão. O anjo batalha. Houve uma batalha. Mas teve outra questão. Daniel não saiu da posição de oração. Daniel não desistiu. Porque nós temos um problema, a gente quer uma coisa de Deus, coloca diante de Deus hoje. Amanhã já desvaneceu. Ora até amanhã, mas depois diminui já não. Olha para uma conversão da pessoa, está tão interessado. Orou 2 vezes. Já esqueceu, já deixou para lá. Eu fiz, se você não quer, o que Deus quer? Deus quer alcançar, mas nem você quer. Amém? Amém. Daniel não desistiu enquanto não veio a resposta. Se tivesse durado 100 dias, 100 dias o anjo estava batalhando, mas Daniel estava orando. Amém? Amém. Então, tem esse feedback, meu filho. Tá? Oração é igual ao mover de Deus, é igual a resposta de Deus para quem ora. Amém? Glória a Deus. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Amém? Amados, como aqui é uma comparação, tá? Como de um vento muito forte, né? E aqui, tanto vento como espírito, tá? O grego é pneuma, que quer dizer a mesma coisa, Espírito Santo de Deus. Né? Veio um vento que soprou forte, tá? E nós vimos aqui na Bíblia, amados, que muitas vezes a manifestação de Deus, deixa eu continuar só um pouquinho, né? Veio um vento muito forte e encheu toda aquela casa, tá? E eles viram como uma língua de fogo que se separou. Então foi uma visão sobrenatural. E muitas vezes, como eu já falei para você, amado, visão sobrenatural, a gente tem dificuldade de discernir humanamente. E aqui foi colocado, amados, aquilo que eles entenderam, como um som de um vento muito forte, de repente uma língua de fogo que se repartiu. E, amados, você vê que a manifestação de Deus, ela é espiritual. Amém? Amém. Moisés estava aqui, pastor, de repente olhou, que é aquilo ali, Deus? Fogo? Aí, cara, como é que aquela planta ali não se queima? O fogo está dentro dela e a planta não está sendo consumida pelo fogo. Rapaz, eu vou lá ver, que negócio é esse? Se fosse outro mais forte, tinha cuidado. Isso é uma assombração, embora o caso que eu te quero, não é o poder da história de assombração, né? Rapaz, se fosse um cara do Nordeste, tinha olhado e disse, eu vou embora daqui, ó. Só que Moisés foi lá conferir. E quando Moisés chegou próximo àquela manifestação de Deus que ele não sabia, mas a manifestação de Deus não é algo natural, meu irmão, porque estava queimando uma planta sendo queimada pelo fogo e não queimava, né? E aí Moisés, quando chega perto, aí a voz sai lá dentro, Moisés, eis-me aqui, sim. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra qual que tu está pisando na terra santa, presença de Deus.
Quem entende que Deus está aqui nesse lugar? Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é que significa tirar a sandália dos pés? Reverência. Se você entende que Deus está nesse lugar, você tem que ter reverência. Saber que esse lugar aqui é santo. Há uma habitação santa neste lugar. Portanto, eu tenho que ter reverência. Isso não é isso na igreja. Mas a igreja perdeu essa reverência. E onde não há reverência, não é a presença de santidade de Deus. Para quê? Deus vai dar. Já falei para você, uma irmã. Tem uma irmã que tem autoridade. Geralmente a mulher tem autoridade de santa oração. E ela foi convidada a pregar na igreja. E quando ela chegou na igreja para pregar, o pessoal estava na igreja já. Quando ela chegou na porta, ela olhou e viu um homem lá e ela entendeu que era Jesus. Ela disse: Jesus, por que o senhor está aqui? O senhor vai estar lá dentro? Não, porque já faz tempo que ele me colocou aqui para fora. Moisés chega para conferir aquele negócio que aos olhos humanos, aquilo ali jamais era para acontecer. E ele chega próximo e uma voz diz: Moisés, ele entende que é Deus. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque os pés, o sol, a terra que tu está pisando agora é santo. Tirou as sandálias. Amém? Aqui há um sentido. Houve uma ação literal, mas Deus estava traduzindo aqui para ele o seguinte: desce desse lugar que está, ainda está muito alto aí. Né? Esse lugar aqui é santo, te humilha. E ali Deus fala com Moisés. E ali Deus revela o propósito de Deus para a vida de Moisés. Amém? Amém. Elias foi chamado pelo Senhor. Mas foi outro também que teve uma visão sobrenatural da glória de Deus, o Senhor sentado no trono. E ali, amados, naquela visão celestial, sobrenatural que ele estava, e ele disse, quando ele disse: ai de mim, porque eu sou um pecador de lábios impuros e vivo com um povo também de impuro lábio. Aí você agora tem certeza, você tem agora convicção que da minha presença a sua boca tem pecado? Aí o que é que acontece? Vem um anjo do altar do Senhor de o quê? Fogo. Deus é fogo consumido. E no altar do Senhor tinha fogo. E o anjo vai lá, pega lá uma tenaz, tira lá uma tenaz e vem e traz. E coloca na boca de Isaías. Por que não queimou e sapecou a boca dele? Porque aquilo era espiritual. Era providência de Deus, curando o pecado. Ele diz: pronto, agora tu come do rolo. Come do rolo. Ei, a igreja precisa comer do rolo. Ele disse: você agora come do rolo. Ele disse que comeu do rolo. E ele disse que quando bateu aqui dentro parecia mel. Ele comeu do rolo. A igreja precisa comer do rolo. Porque a igreja que não come do rolo não tem autoridade. O que foi? A igreja que não come do rolo não tem autoridade. Amém? Amém. Para pregar o evangelho tem que comer do rolo. O pessoal quer pregar o evangelho, mas não quer comer do rolo. Não pode, porque está aqui o evangelho. E aí depois o Senhor diz: a quem nós enviaremos? É isso aí, ela de um lado para o outro. Rapaz, ele só pode estar falando comigo. Eu disse: eu não tenho quando correr mesmo. O Senhor já curou meu pecado. Eu já comi do rolo. Eis-me aqui, Senhor. Ele vai no seu povo. Tem mais. É um povo rebelde. É um povo horrível que vai comer dele. Rapaz, Deus, eu disse sincero. Se prepare. Porque para onde você vai, meu filho, se prepare. Mas tem uma coisa. Eu estou contigo no ar. Eu estou com você. Amém? Amém. Meu filho, igreja que não come do rolo, não prega o evangelho. Porque o evangelho, o Senhor Jesus está aqui, ó. Palavra de Deus, a igreja abandonou o rolo, não come do rolo.
Por isso, amados, é uma igreja fraca, porque não tem autoridade, porque a autoridade está aqui na palavra. O Senhor disse: haja luz e houve luz. O Senhor disse: haja aves, haja animais selvagens, haja peixes no mar, e assim se cumpriu. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. E como que a gente quer, amados, romper um mundo espiritual maligno sem palavra? Não tem condição. Temos que ter palavra de Deus. Tem que comer do rolo, porque só assim nós vamos romper as barreiras dos principados e potestades e proclamar libertação. Amém. Quem creu que Deus falou com vocês? Foi Ele. Amém. Esse aqui está nada no script. Nada que está aqui. Porque o Espírito Santo é assim. Ele fala o que quer, fala o que quer, e a gente apenas instrumenta a mão de Deus. Amém? Próxima terça-feira, vou ver se vai dar certo. Aleluia. Querida igreja, amados irmãos, nós vamos ter agora um momento espiritual.